dando continuidade aqui às divisões celulares que participam no ciclo reprodutivo, a gente vai falar sobre mitose e meiose agora. Mitose e meiose, gente, são dois tipos de divisões celulares que todos os seres vivos, para desempenhar suas funções, fazem uso desses dois tipos de divisão celulares. São maneiras da célula se dividir com determinados objetivos e finalidades, tá? No ciclo de vida geral. Então vamos lá. Uma coisa que é preciso ficar claro, que tem uma fase que antecede tanto a mitose e meiose, isso aqui você pode até considerar como uma semelhança, que é a intérfase. A intérfase é uma fase que antecede as divisões celulares. É uma fase importantíssima, tá? Onde que o quê? Há uma intensa atividade metabólica para dobrar o DNA. Então você tem a célula aqui, ela tem o material genético dela aqui. Antes dela entrar no processo de divisão celular, ela fica paradinha, mas com a atividade metabólica aqui no núcleo dessa célula está frenética. A coisa está acontecendo lá porque ela tem que dobrar a quantidade de material genético. Essa é um período de intensa atividade metabólica que antecede tanto a mitose e a meiose, e aqui é onde que rola várias pegadinhas de concurso, que eles colocam lá e tal, e fala que essa fase a célula está parada, está com a atividade metabólica parada, ela tá inerte lá. Não, internamente, dentro da célula, ela está em constante atividade metabólica para dobrar a quantidade de material genético aqui dentro da célula lá. Geralmente tem 3 fases, G1, S, G2, isso aqui é só a título de informação mesmo, ou se você for fazer algum concurso da área de biológicas, é importante você saber que tem essas 3 fases aqui, tá? Beleza, então vamos agora identificar o que é essas duas divisões celulares. Gente, vamos lá. Primeiro eu vou falar dos objetivos. O objetivo da mitose são basicamente 3, tá? Crescimento do organismo, a gente viu agora sobre reprodução, logo que fecundou lá, uniu o espermatozoide com o óvulo, essa célula já entra em mitose. Já entra em divisão celular, vai dividindo. Então o primeiro objetivo é crescer, crescer o organismo. Todos nós viemos de uma única célula, tem que crescer, virar uma amórfula, uma massa de células. Essas células vão em divisão mitótica ali. Primeiro objetivo é crescimento do organismo. Segundo, um importantíssimo, que é regeneração, reposição de células e tecidos. Isso é muito comum. Quando você sofre uma lesão, você caiu de bicicleta lá, caiu de moto, ralou todo, você perdeu os tecidos ali, as células foram rompidas, morreu, arrancou aquele tecido. Então, células embaixo e dos lados vão entrar em mitose para regenerar, recompor, cicatrizar esse tecido e reconstituir ali. Um dos objetivos principais também da mitose é regeneração e reposição de tecidos. Gente, vários tecidos do nosso corpo são trocados constantemente. A pele é o maior órgão do nosso corpo. Ela vai crescendo de baixo para cima, a primeira camada é morta e ela vai crescendo, e na medida que você toma banho, dia a dia, o suor elimina essas células mortas, novas células são reconstituídas e regeneram esse tecido, está em constante multiplicação, tá? O sangue mesmo é um tecido que se renova semanalmente, o sangue dessa semana seu não é o mesmo sangue da semana passada, as células morrem, são regeneradas, são produzidas novas células por mitose, tá? E reprodução assexuada, isso aqui é o objetivo da mitose. O objetivo da meiose, gente, é um principal, só tem um, é reprodução sexuada, formação de gametas e esporos, tá?
Agora vamos às diferenças desses dois processos. Vocês viram aqui, quem está prestando atenção, o Alan, aqui você fez duas divisões igual, lá fez uma e tal. Não, tem um porquê. Vamos entender aqui o porquê. Primeira coisa aqui, a mitose, ela ocorre tanto em célula diploide, que é 2N, e aqui, quanto a célula haploide. Tem alguns seres vivos que o patrimônio genético dele é N, é metade só, partenogênese. Eu já falei isso numa aula anterior e é só você buscar aí, que igual, por exemplo, o zangão, ele é o óvulo que não foi fecundado, ele é haploide. Então tem seres vivos que são haploides, eles só têm metade do patrimônio genético. A mitose ocorre tanto em célula diploide, que vai dividir e vai formar duas células 2N, ou ela pode ocorrer em células haploide, que também vai formar duas células N, tá? Aqui, a meiose só ocorre em células 2N, diploide. Então, a primeira diferença que a gente vai colocar aqui é esse aspecto. Ocorre em células 2N, que é diploide, 2N, vou até colocar pequenininho aqui de baixo aqui para não ficar, e N haploide, tá? A mitose ocorre nas dois tipos de célula, 2N, formando duas células 2N, ou haploide, duas células N. A meiose só ocorre somente em células 2N diploide. Tá? Beleza. Então a primeira diferença é isso, tá? Aqui, vamos lá. A segunda diferença. Aqui, uma única célula, ó, gente, é visual a coisa. Você olhando aqui, ó, você percebe. Uma única célula forma quantas células? Formam duas células. Duas células. Essas células formadas aqui são chamadas de células filhas. Tá? Formam duas células filhas. A meiose aqui vai formar 4 células filhas. Formam 4 células filhas. Agora um outro aspecto relevante e importantíssimo, tá? Gente, a quantidade de material genético. Aqui, as duas células filhas que são formadas aqui são idênticas à célula mãe. Se for na célula haploide, aqui também vai ser idêntica à célula que estava anterior. Então, são geneticamente idênticas. Geneticamente idênticas. Aqui não, galera. Aqui a gente já vai começar a entender. Primeiro, aqui, ó, na primeira divisão aqui, ela vai diminuir o patrimônio genético. A primeira divisão, essa aqui é a divisão 1. Divisão 1. E ela recebe um nome especial aqui, é reducional. Reducional. Deixa eu ver se tá dando para vocês entenderem aí. Reducional, deixa eu ver ali. Eu acho que dá, hein? Então tá. Primeira divisão reducional. Depois, há uma segunda divisão. Aqui essa célula entra em divisão de novo. Aqui é a divisão 2, que é chamada equacional. E aqui vai formar todas as células N. Haploide também. N, N e N. Tá? Então, aqui, as células filhas formam 4 células filhas.
As células filhas possuem metade do material genético da célula mãe, possuem metade do material genético da célula mãe. Da célula mãe. E aí, aqui, vocês têm que ficar atento que o quê? Além de ser metade, elas são diferentes entre si. Vou até colocar em vermelho aqui, porque isso aqui são diferentes entre si. Essas células aqui são diferentes. Vocês conseguem perceber aqui o sinal de diferentes aqui, ó? Tá? São diferentes entre si. O patrimônio genético de cada uma aqui é diferente. Sabe por quê? Por causa de um fenômeno importantíssimo que dá variabilidade. Aqui, ó, no iniciozinho da divisão aqui, lá praticamente depois da intérfase daqui, que ocorre tanto na mitose quanto na meiose, aqui vai ocorrer um fenômeno que eu quero que vocês guardem o nome, que é o tal de crossing over. Crossing over. Então, o crossing over é uma troca de material genético em cromossomos homólogos, tá? Galera, esse fenômeno é importantíssimo, só ocorre na meiose e é ele que vai fazer com que as células filhas aqui sejam diferentes entre si. Lembra que eu falei da reprodução sexuada, que a vantagem dela é aumenta a variabilidade por causa desse fenômenozinho aqui, crossing over. Então, na meiose, o que é o crossing over? Crossing over, vou colocar aqui, ó, ocorre crossing over. O que é esse crossing over? Gente, como eu já disse na aula agora, nós herdamos metade do material genético do nosso pai, metade do material genético da nossa mãe. O material genético, ele fica nos cromossomos. Os cromossomos são as estruturas assim, ó, parecendo um X. Tá dando para vocês verem aí? Eu acho que tá. Então, um cromossomo aqui. Você tem um cromossomo vermelho aqui, a gente herda 23 do pai e 23 da mãe. Lembra lá, 44 autossomos, 22, A mais X, tal. Então, vamos colocar que isso aqui é um cromossomo autossomo. Esse aqui é um cromossomo que você herdou da sua mãe. E aí, para cada cromossomo da sua mãe, você tem um cromossomo correspondente ao do pai. O que vai acontecer no crossing over? O crossing over, eu tenho lá um cromossomo da minha mãe e um cromossomo do meu pai. O cromossomo, lá nos meus testículos, lá, vai ocorrer o crossing over para formar gametas. E aqui, o que é o crossing over? É a troca de cromátides, são esses bracinhos aqui. O que vai acontecer? Esse cromossomo aqui, ele vai esticar e vai trocar um pedaço dele com um cromossomo preto. Aqui, ó. São a troca de cromátides. E isso aqui vai fazer o seguinte, vai gerar um cromossomo vermelho com uma parte do meu pai, que era da minha mãe. Esse cromossomo vermelho era da minha mãe, ele vai ter uma parte do cromossomo do meu pai. E o cromossomo do meu pai vai ficar com uma parte do cromossomo da minha mãe. Isso aqui vai fazer com que o quê? Isso aqui depois, na meiose, isso aqui divide, ó. Isso forma uma célula. Lá, você lembra, tá vendo aqui que está formando 4 células? Isso aqui vai para uma célula. Isso aqui vai para outra célula, tá? Isso aqui vai para outra célula. E isso aqui vai para outra célula. Então, olha só, das 4 células que são formadas aqui, elas são diferentes entre si por causa que o quê? Vamos supor que a primeira célula ficou só com esse lado do cromossomo aqui,
que é todo pretinho. A segunda célula vai ficar com um lado pretinho e um vermelho. A terceira célula vai ficar com um lado vermelho e a ponta preta. E a quarta célula ficou somente com o lado vermelho. Então isso aqui, gente, esse fenômenozinho crossing over vai ser determinante para aumentar a variabilidade. Tá? Então o crossing over só ocorre na meiose. Ele é importantíssimo, ele ocorre bem no iniciozinho aqui, antes da primeira divisão, que é reducional, e aí ele vai garantir com que as células aqui recebam metade do patrimônio genético e sejam diferentes entre si, tá? Então, galera, aqui, de maneira bem ampla, tem um outro detalhe também. A divisão da célula aqui, quando ela entra no processo de divisão, ela ocorre em fases. As fases, isso aqui, ó, isso que eu vou escrever ali em cima, isso é mais para o pessoal que vai fazer concurso da área específica, tá? Quem for fazer concurso da área específica de biologia, depois pega o material e começa a identificar as fases. São prófase, metáfase, anáfase, telófase. Tá? Isso aqui são fases que vão ocorrer aqui no núcleozinho. Um vai perder a membrana, esse DNA que está aqui vai formar um cromossomo e aí vai posicionar no meio da célula, vai emitir umas linhas para puxar, para dividir. São fases que ocorrem aqui, tanto na mitose quanto na meiose. Só que o quê? A meiose, você vai ter prófase 1, prófase 2, metáfase 1, metáfase 2. Então, são divisões que tem. Então, aqui também você vai ter fases, só que vão ser prófase 1, na primeira divisão, prófase, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Depois você tem, na segunda divisão, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Eu não vou entrar dentro disso aqui, porque isso é muito específico da área de biológicas, tá? Então, só para quem for fazer, aí depois a gente faz uma aula só para identificar as diferenças lá. Galera, então, ó, aqui tem muito material que a gente já falou de muita coisa aqui e dá para vocês tirarem várias conclusões. Anotem tudo, peguem material, continue aí, pau na máquina, porque tenho certeza que a sua vaga vai ser garantida. Só se você dedicar e pegar firme com Deus. Valeu? Então tá, até mais.